Ok, torcedor bicolor, seja bem-vindo para mais um vídeo no seu canal Papão 100%. Bora falar do Papão da Curuzu, bora falar do maior clube da Amazônia, o maior campeão do Norte e Centro-Oeste do Brasil, o agora 51 vezes campeão paraense, bicampeão da Copa Norte e hexacampeão da Copa Verde, beleza? Paysandu aí que vem ganhando tudo esse ano, né? Com exceção da Copa do Brasil, que foi a única competição que o Paysandu não levou, né? E assim, bora lá, bora falar aqui desse jogo, né, de amanhã entre Paysandu e Guarani, um jogo que vai definir aí se o Paysandu vai permanecer ou se o Paysandu vai deixar a zona de classificação. Lembrando que nesse exato momento se enfrentam Caxias e Floresta, né? Esse jogo teve início às 11 horas, né? Está ocorrendo lá no estádio Centenário, lá em Caxias do Sul. Positivo? E o jogo, até o presente momento, está empatado em 0-0, beleza? E o Paysandu segue sua preparação para enfrentar esse jogo que, para mim e para muitos torcedores do Papão, é decisivo. Então, deixa logo o teu like, te inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho para as notificações para você não perder nenhuma novidade aqui do canal Papão 100%. Comente e compartilha. Fazendo tudo isso, você vai estar concorrendo a uma camisa do Papão da Curuzu, assim que o canal atingir a meta de 1000 inscritos, beleza? Tamo junto? Falta aí cerca de 25 inscritos pra gente atingir a meta de 400. Então dá uma força. Te inscreve no canal se você não for inscrito. Tem gente assistindo os vídeos, mas não tá se inscrevendo. Às vezes deixa o like e não se inscreve, às vezes se inscreve e não deixa o like. Então faz as duas coisas. Se puder também comentar e compartilhar. A camisa do Papão é oficial, vale muito a pena. Então eu conto com teu apoio aí. Bora pra cima, beleza? E aí, galera, seguinte. Paysandu anuncia 2 contratações, né? Lembra que eu falei no vídeo passado, o Paysandu tem rumores de contratar de 6 a 8 atletas. 2 já foram anunciados, a gente vai falar tudo sobre essas contratações. O Paysandu anunciou, só para adiantar para você, o Paysandu anunciou um zagueiro e um meio-campista, né? E a gente vai falar e vai comentar a respeito dessas contratações. Beleza, galera? Então, depois da nossa vinheta, a gente volta. É só aguardar aí, é rapidinho. Tamo junto. Essas são as cores do Papão da Curuzu. Uma listra branca. Ok, torcedor bicolor, estamos de volta. Bora falar do Papão da Curuzu agora sem mais enrolação, sem mais delongas, né? Bora falar dessa partida, né, que é uma verdadeira final para o Paysandu, né, onde o Paysandu precisa desesperadamente, né, quando eu digo assim desesperadamente, não é nem tanto pelo fato do campeonato da sua primeira fase estar terminando, mas é pela situação do Paysandu mesmo na competição, né, que é uma situação desesperadora, porque do 14º para cima, né, do 17º, melhor dizendo, até o 14º, todos têm chance de ultrapassar o Paysandu nessa rodada. É lógico que, se a gente for olhar a tabela, vão existir confrontos diretos entre essas equipes que estão nessa faixa da tabela aí, né? E caso um vença, outro perca, um avança, outro permanece ali na mesma colocação ou até perde posições, dependendo dos resultados, beleza? Inclusive, eu gostaria logo de começar a falar para vocês a respeito de uma partida, né, que iniciou hoje às 11 horas lá no estádio Centenário em Caxias do Sul. O Caxias recebeu a equipe do Floresta, tá? E esse jogo terminou empatado, né? Foi agora pela manhã, terminou empatado em 0-0, tá? Onde o Caxias acabou roubando a 5ª colocação do Paysandu, empurrando o Paysandu para 6º e sendo seguido de perto pelo Floresta na 7ª colocação com 20 pontos. Então, a colocação de momento, a classificação de momento da Série C é a seguinte: Brusque, né, na primeira colocação com 24 pontos, Guarani na segunda colocação com 23 pontos, na terceira Inter de Limeira com 22, na 4ª colocação Santa Cruz com 21, na 5ª colocação Caxias também com 21, na 6ª colocação Papão da Curuzu com 20, na 7ª colocação Floresta também com 20 e na 8ª colocação o Botafogo da Paraíba com 19. Então essas são as 8 primeiras equipes que
Se o campeonato terminasse, né, agora, a primeira fase do campeonato da Série C terminasse agora, estariam classificadas para o quadrangular do acesso, tá? Logo em seguida, na 9ª colocação, nós temos o Maringá também com 19 pontos, tá? Na 10ª, o Ituano com 19. Na 11ª, o Ferroviária também com 19. Na 12ª colocação, o Ipiranga de Erechim com 18 pontos. Na 13ª, o nosso próximo adversário, o Amazonas, com 17 pontos. Na 14ª, o Volta Redonda com 17 pontos, tá? Na 15ª, o Figueirense com 16. O Barra de Santa Catarina é o 16º com 15 pontos. Na 17ª, o Maranhão com 14 pontos. O Itabaiana com 13 pontos é o 18º. O 19º é o Confiança e o 20 com 11 pontos. E o 20º, Lanterninha, é o Anápolis com 9 pontos ganhos, beleza? Tudo bem? Então essa foi a classificação de momento, né? Hoje não temos mais jogos pela 14ª rodada da Série C. Os jogos agora são no domingo e na segunda-feira. Segunda-feira, se não me engano, tem 3 jogos. Vou confirmar aqui, 2 jogos, tá? 2 jogos na segunda, né? O Itabaiana vai receber o Brusque, tá? E o Figueirense vai receber o Volta Redonda. Todos os outros jogos são nesse domingo, amanhã, no caso, tá bom? É o seguinte, galera, bora falar do Papão agora, né? O Paysandu que amanhã, né, às 16 horas no estádio Bampará-Curuzu vai receber a equipe do Guarani, atual segunda colocada da competição, né, com 23 pontos. O Paysandu vencendo o Guarani, ele vai também para os mesmos 23 pontos, podendo ocupar, inclusive, a segunda colocação do campeonato. Deixa eu só dar uma olhadinha em quantas vitórias o Guarani tem, rapidinho. O Guarani tem 6 vitórias, tá? Assim como o Paysandu. Então basta o Paysandu vencer o Guarani por o placar mínimo de 1-0, que o Paysandu volta à vice-liderança do campeonato, porque o Paysandu, ao vencer o Guarani, deixa o Guarani com 6 vitórias e vai à 7ª vitória, ou seja, conquista a sua 7ª vitória no campeonato, passando o Guarani nos critérios de desempate, tá certo? Tudo bem? E assim, o Papão, ele pode estar indo para essa partida com a seguinte formação. Vamos logo para a escalação aqui do Papão da Curuzu, depois a gente comenta, né, as novidades. O Paysandu, inclusive, anuncia 2 contratações, né? Um zagueiro, tá? Que vem do Noroeste, né? Que estava disputando aí a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. E um meia, né? Que é o zagueiro é o Pedro Carrerete, tá? E o meia é o Pablo Baianinho, né? O Pablo Baianinho, ele estava jogando no... Se eu não me engano... Ele pertence ao Vitória, né? Ele pertence ao Vitória e ele estava emprestado para uma equipe, né? Eu não me recordo o nome dessa equipe agora, mas eu vou já ver aqui rapidinho e aí eu já comunico para vocês o clube que ele estava atuando, beleza? Os 2 vêm por empréstimo, tá? Um chegou na quinta-feira e o outro na sexta, ontem. Já treinaram, já estão no bid, certo? O Pedro Carrerete, inclusive, já concedeu entrevista coletiva, tá? Já jogou a responsabilidade da sua escalação para o técnico Júnior Rocha, já que ele já está tudo regularizado, tudo certinho, né? E assim, eu vejo essas chegadas com otimismo, apesar de ainda ter aquela leve desconfiança, né? De será que a camisa do Paysandu, o momento que o Paysandu se encontra no campeonato, será que vai interferir de forma positiva nesses atletas? Como será que o Júnior Rocha vai aproveitar esses atletas nesse momento, ou seja, na partida contra o Guarani, já que eles chegaram agora? Por exemplo, existe grande chance do Pablo Carrerete já estrear como titular, no lugar do Yarley. O Yarley vem sendo o titular. Vamos para a escalação
A gente vai já debater um pouquinho isso aí, beleza? Então o Paysandu pode vir a campo com Gabriel Mesquita no gol, tá? Na lateral direita, onde o Paysandu precisa de uma contratação também, um reserva para o Edilson, tá? Edilson. Na zaga, teremos Yarley, né? Pelo menos é o que vem acontecendo até o presente momento. Yarley. Ao lado ali do Bruno Bispo. Na lateral esquerda, Facundo Bonifazzi, né? No setor de meio campo, vamos ter Caio Melo, Pedro Henrique e mais avançado, já cuidando do setor de criação, o Marcinho, né? O Marcinho que é o destaque do Paysandu nessa Série C e em outros campeonatos que o Paysandu disputou esse ano. Na frente, contaremos com Cleiton Pego, Tylon e a dúvida, né? Como sempre, a gente hoje não sabe quem o técnico do Papão vai botar para jogar como titular, né? Hoje a gente não tem essa definição. Pode ser qualquer um dos dois, Ítalo ou Juninho. Porém, eu ainda acho que o Ítalo vai ser o titular hoje, tá? Hoje não, amanhã, perdão, tá? Então esse é o time, esse é o provável time do Papão para enfrentar o Guarani, tá? E assim, pode ocorrer do Carrerete, né? O Pedro Carrerete, ele entrar nessa partida, né? Para mim, a grande chance, a maior chance é que ele entre no decorrer da partida. Mas existe uma pequena possibilidade dele começar como titular. Eu digo pequena porque o Júnior Rocha ele gosta muito do futebol do Yarley. Ele acha o Yarley um zagueiro seguro. Tanto que permitiu, né, que o Lucão fosse negociado, né? Permitiu que o Lucão fosse negociado e agora ele só conta com o Libonati, né? Ali na suplência. Então, teremos aí, né, a possibilidade do Pedro, né, o Pedro Carrerente entrar no decorrer da partida, que é o que eu acho mais provável, tá? Estudar o jogo, estudar o adversário, ver como a zaga do Paysandu se comporta, porque queira ou não, pessoal, a zaga do Paysandu é a terceira pior do campeonato, tá? E isso preocupa, porque o Paysandu precisa passar jogos sem tomar gols. E essa semana nós perdemos o nosso principal zagueiro, que foi o Castro, né? Que vinha se tornando não só um excelente defensor, mas um desafogo também no quesito artilharia. O Castro já tem 3 gols. Castro foi o autor do gol do Paysandu no primeiro jogo da final da Copa Verde, né? O Castro foi o autor do gol do Paysandu numa classificação de Copa do Brasil. Ou seja, ele vinha construindo um legado, construindo uma casca bacana dentro do Papão. Só que aquilo, né? A indisciplina do jogador pôs tudo a perder, né? O que a gente poderia esperar de jogadores inexperientes, jogadores vindo da base, né? Veio de um cara que era um dos mais rodados do elenco. E eu acho que foi isso que deixou o Alberto Maia mais chateado. Porque ao invés do cara servir de bom exemplo, ele se tornou o mau exemplo. Ou seja, ele se tornou a maçã podre do cesto. Então o Alberto Maia foi um dos que considerou a possibilidade de afastá-lo de vez do elenco, ou seja, de forma definitiva do elenco. E foi isso que aconteceu. O Castro não vai jogar mais com a camisa do Paysandu. Assim como Quintana, né, que veio aí para ser um grande parceiro, mas foi negociado, né, tinha uma cláusula no contrato que um clube de fora, se quisesse o seu passe, o Paysandu era obrigado a liberar o atleta. E foi o que aconteceu, né? Então, deixa isso para trás, acabou, passou, vamos focar para frente. Paysandu, como eu falei, precisa dessa vitória, tá? 1-0 para nós amanhã na Curuzu é goleada. A gente precisa, como eu falei, passar em branco, ou seja, não tomar gols. A nossa zaga precisa passar em branco. Não tomar gols nesse jogo, porque se você não toma gol nessa partida, você garante pelo menos um empate. Não estou dizendo que o empate é um bom resultado. O empate ele não é um bom resultado para o Paysandu, tá? O Paysandu, se empatar, o Paysandu só recupera
né, a posição ali diante do Santa Cruz e volta para a quarta colocação. Avança 2 posições. O Paysandu vencendo, o Paysandu se torna vice-líder, além de segurar o Guarani. Ou seja, um jogo de 6 pontos, tá? Então, eu vejo aí como uma possibilidade também do Marcinho, né, durante o jogo ser substituído pelo Pablo, né, pelo Pablo Baianinho. O Baianinho que tem uma leve experiência, já jogou um campeonato baiano pelo Vitória ali naquele time alternativo, quando o Vitória colocava ali os seus jogadores alternativos no começo do campeonato, né? Então ele já tem essa experiência, fez gol nesse período, certo? E estava aí jogando em um clube emprestado pelo Vitória, onde ele ganhou mais casca, fez também gols, né? E se a gente for ver, cara, chega um determinado momento da partida onde o Marcinho fica completamente extenuado, cara. Completamente cansado, sem condições de conduzir o Paysandu. Agora imagina o Paysandu tomando um gol, que é o que tem acontecido, né? O Paysandu tem saído atrás no placar. O Paysandu toma o primeiro gol, aí geralmente esse primeiro gol que o Paysandu toma é no segundo tempo. E aí o Marcinho, como um líder desse grupo, tenta buscar o empate, mas à medida que o tempo passa, isso se torna mais difícil. Com o cansaço, o Paysandu tende a tomar mais um gol, que é o que tem acontecido. Contra o Santa Cruz tomou 3, aí depois que foi diminuir com o Juninho. Contra a Inter de Limeira tomou 2, aí depois que foi diminuir com o Juninho também. Então, eu acho assim, o Paysandu tem que começar essa partida vencendo. Faz o seu gol, trabalha a bola, que naturalmente o segundo, terceiro gol irão surgir. A diferença é que o Paysandu tem criado condições e oportunidades para abrir o placar, principalmente no começo do primeiro tempo. Mas o ataque do Paysandu não está bem. O ataque do Paysandu vem desperdiçando essas oportunidades que são criadas. E lá na frente, né, no final da partida, essas oportunidades, esses gols perdidos, vêm fazendo falta. A gente queria que o Paysandu, se perde gol, esses gols não fizessem falta, mas estão fazendo. Então eu acho que o Paysandu ainda precisa trabalhar, a janela está abrindo agora, né? Só vai fechar lá em agosto, né? Ou final de julho, se eu não me engano. Eu ainda não tenho a data correta do final da janela, pelo menos para nós da Série C. Mas é aquilo que eu digo, galera. O Paysandu precisa correr atrás de um centroavante, o Paysandu precisa correr atrás de mais um meia esquerda, tá? Para ser reserva imediato ali e fazer meio que uma concorrência ali com o Lucas, né? Com o Lucas Cardoso, né? E assim, cara, o Paysandu precisa dessa vitória, né? O Paysandu que na próxima partida vai jogar fora de casa contra a equipe do Amazonas, tá? Lá no Carlos Amit. Então o Paysandu precisa desesperadamente desse ponto, tá? O Paysandu precisa desse ponto, não. Alto lá, o Paysandu precisa dessa vitória, tá? O Paysandu precisa dessa vitória, tá? E ainda tem um detalhe, né? Deixa eu lembrar aqui para vocês que o jogo entre Inter de Limeira e Amazonas é nesse domingo, porém às 11 da manhã, certo? No Major Levi Sobrinho, lá no sul, tá? Acho que é em São Paulo, né? A Inter de Limeira é de Limeira, São Paulo, ou seja, lá pro sudeste, ali é sudeste, né? Tá? E assim como o jogo entre o Barra Futebol Clube e o Santa Cruz, um jogo que interessa muito pra gente, também ocorrerá às 11 da manhã. Ou seja, o Paysandu já entrará em campo sabendo como o seu próximo adversário estará na tabela e também como um dos seus concorrentes, né? Pelas 4 primeiras posições estará na tabela também, que é o Santa Cruz, tá? O Barra, ele está um pouco mais abaixo. O Barra está ali na 16ª colocação. O Barra só tem 15 pontos. O Barra vencendo o Santa, ele vai a 18. Então eu acho que vale a pena a gente torcer, né, por uma derrota do Santa Cruz diante do Barra e uma vitória do Paysandu logo em seguida, né, diante do Guarani. Porque assim
o Paysandu garante, né, que vai ultrapassar o Guarani. Perdão, o Guarani, né? A Inter de Limeira se perder para o Amazonas também de manhã e o Caxias, né? Que foi o time que superou o Paysandu hoje de manhã com um empate diante do Floresta. Então é isso, galera. Então o Paysandu precisa desses dois resultados, né? Um empate entre a Inter de Limeira, né? E o Caxias, no mínimo. O Caxias pode perder também, tá? O Caxias pode perder, mas o empate eu acho que seria melhor, né? Porque aí o Amazonas não avança tanto também, né? Porque é o nosso próximo adversário, a gente pode tirar ponto deles ainda, né? Da Inter de Limeira a gente não tira mais ponto, a gente não tira mais ponto do Brusque, a gente não tira mais ponto do Santa Cruz. O único que a gente pode tirar ponto que está acima da gente é o Guarani. Então eu acho importantíssimo que a gente possa vencer essa partida. Inclusive, eu vou pedir aqui a você nesse momento que deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho para as notificações para você não perder nenhuma novidade do canal Papão 100% e comenta e compartilha, tá? Porque esse teu apoio vai ser fundamental para o crescimento do nosso canal, galera. Dá essa força, dá essa moral pra gente, beleza? Tamo junto. Então, continuando aqui, o Paysandu pode a qualquer momento, pessoal, anunciar a contratação, né? Já tem rumores, a gente já fez vídeo, a gente já falou disso, mas ainda não está anunciado, tá? O meia Hadley, de 31 anos, esse sim vem para ser reserva do Marcinho, tá? Tudo bem? O Leandrinho, esse jogador tá atuando fora do Brasil, 31 anos, é um ponto esquerda, tá? Eu te confesso que não conheço o jogador, não via de jogar, se via de jogar não me lembro, tá? E também o Paysandu pode contar aí com a tentativa de um atacante, né? A gente pode ainda, vamos dizer assim, projetar a vinda do Potker, a gente pode projetar ainda, que se Deus quiser aí, a Chapecoense volte atrás e libere por empréstimo o Garcês, né? A janela não fechou, então até o último dia, né? Até o último dia de janela aberta, tem possibilidade desse jogador acertar a sua transferência por empréstimo para o Paysandu. Como diz um narrador aí, né? Enquanto há bambu, há flecha, né? Então, bora aguardar, vamos esperar, porque o Paysandu tá correndo atrás aí de um centroavante, né? E mais um meia esquerda, né? Tudo bem? E é isso, galera. Tá certinho? Então, vamos aguardar, beleza? Eu vou ficando por aqui. Nosso vídeo de hoje foi esse. Não esquece de te inscrever no canal. Ao se inscrever, ativar o sininho para as notificações. Deixar o like, tá? Que é muito importante para o crescimento do canal, beleza? Tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo. Fui!